E aí pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais um vídeo referente à parte de farmacologia. Lembrando pessoal que nós temos aqui praticamente tudo de farmacologia em vídeos para você, de graça. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito farmacologia em algum lugar aqui da tela, ao final do vídeo. Clica nesse quadradinho e vai aparecer tudo aí para você. E claro, né, pessoal, convido você a participar da comunidade, que é só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se. Clicou ali e você já faz parte aqui. Beleza? Tá convidado? Chega de blá blá blá, se inscreve aí e vamos ao que interessa. Hoje falando dos diuréticos. Vamos lá. Bom, pessoal, falando dos diuréticos, o que a gente pode, destacar sobre esses fármacos, esses medicamentos? Primeiro de tudo, que nós temos alguns tipos de diuréticos. Vamos entender como eles atuam, vamos entender a sua importância, mas já destacando para você, é que eles têm uma ação que vai ajudar pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm ali uma pressão arterial um pouco mais elevada. Por que que os diuréticos fazem isso? É isso que a gente vai entender e vamos entender também quais são os tipos de diuréticos e como eles conseguem intervir por meio dessa diurese na pressão arterial. Belezinha? Mas antes de tudo, eu sei que é um pouquinho estranho, mas nós vamos ter que rever um pouquinho de anatomia e fisiologia. Mas eu prometo, vou ser o mais fácil possível, beleza? Quando a gente fala dos rins, pessoal, indo logo ao ponto, falando do rim, o que a gente lembra? É um órgão que vai formar a urina, beleza? Mas, se a gente for ver ao ponto, quem forma essa urina não é bem o rim, é algo que está dentro dele, que é o néfron. Então, fazendo uma analogia aqui, para ficar mais fácil, o rim é a fábrica e o néfron é o trabalhador daquela fábrica. Beleza? Então, temos o rim e dentro desse rim nós temos os néfrons, que vai formar a famosa urina, que vai sair no seu xixizinho. Agora, esse néfron, pessoal, ele é um conjunto de estruturas, como nós vemos aqui na tela. Indo ao ponto, o néfron ele tem a parte do glomérulo, com a cápsula de Bowman, tem ali a continuação com o túbulo contorcido proximal, alça de Henle porção descendente, alça de Henle porção ascendente, depois o túbulo contorcido distal e ainda o ducto ou túbulo coletor, como você preferir. Belezinha? Então esse aí é o néfron, é essa estruturazinha que está dentro dos nossos rins que vai fazer o seu pipizinho, o seu xixizinho. É isso aí, esse é o néfron. Agora eu te pergunto, Percival, o que acontece? É simples, o sangue vai chegar ali naquele glomérulo. Chega uma arteríola, um vaso aferente, nesse glomérulo, bem onde eu estou te apontando aí, esse glomérulo, onde está a setinha, é um monte de capilarzinho emaranhado. E por uma diferença de pressão, nós vamos ter conteúdo do sangue caindo nessa região aí, nessa cápsula de Bowman, nesse espaço aí. E isso é o filtrado, ou seja, você está filtrando o sangue. E grande parte do conteúdo filtrado nesse glomérulo e caindo nesses túbulos aí, vai formar a urina. Belezinha? Você viu como é fácil? Chega sangue naquele glomérulo, eu filtro esse sangue, e vou cair conteúdo que vai formar a urina nesses túbulos, Eles vão passando por esses túbulos aí. Outro ponto que eu tenho que te ajudar a relembrar é que a urina não é só formada por esse filtrado. Ao longo desses túbulos, vai passando o líquido aí com íons, pode ser sódio, potássio, vai caminhando, esse líquido que foi filtrado do sangue por esses túbulos. E o que vai acontecer aqui? Nesses túbulos, pessoal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor, nesses túbulos aí, nós vamos ter a secreção de algumas substâncias do sangue, ou seja, eu estou jogando realmente substâncias do sangue nesses túbulos para ir para a urina,
e outras substâncias eu vou reabsorver. Como assim? Teve, por exemplo, sódio que eu filtrei lá no glomérulo, acabou caindo nesse túbulo e está indo embora para a urina. Eu falo, opa, negativo, sódio eu vou precisar. Então, em alguma parte desse túbulo, eu vou fazer o quê? Eu vou reabsorver. Eu vou reabsorver esses íons, esse sódio, esse potássio, esse cloreto, né? Então, resumindo o que eu falei aqui para você, vamos recapitular. Como que eu formo a urina? Eu formo no néfron. Eu começo onde? Filtrando. E como que eu vou filtrar? No glomérulo. Vai chegar sangue e por uma diferença de pressão vai sair conteúdo do sangue e vai caindo nesses túbulos ali, nesse glomérulo. E vai seguir pelo túbulo, né, pessoal? Segue pelo túbulo e ao longo que vai passando esse conteúdo filtrado por esses túbulos aí, eu vou ter ou secreção de substâncias, ou seja, substâncias que saem do sangue e caem nesses túbulos para ir para a urina, para ir embora, e outras substâncias que eu considero, o corpo considera importante, como os íons, por exemplo, ele vai reabsorver. Ou seja, alguns íons foram filtrados lá no glomérulo e ele não quer mandar embora para a urina. Então o corpo vai lá e reabsorve ele jogando para o sangue novamente. Beleza? Então, em resumo, o que é a urina? É o resultado do que é filtrado, né? Mais o que é secretado, menos o que é reabsorvido, né? Porque você tirou ali do que ia para a urina e jogou de volta para o sangue. Isso é a urina. A gente sabendo isso, pessoal, a gente tem que lembrar algumas porções desses tubulozinhos aí, porque vai ser importante para a gente entender onde atua esses diuréticos. Por exemplo, quando a gente pega ali, né, a parte da alça de Henle, essa porção descendente, ascendente, o que acontece ali? Bom, nessa porção descendente, eu vou ter reabsorção de água. Ou seja, eu estou tirando água que está indo para a urina e tiro e jogo para o sangue, vai lá para o plasma, né? Isso na porção descendente, como você vê aí na tela. Agora, na porção ascendente, eu não vou ter reabsorção de água. Aqui, no caso, eu vou reabsorver íons. Pode ser sódio, né? Um exemplo. Então, eu vou reabsorver íons nessa porção ascendente da alça de Henle. Belezinha? Agora, no túbulo contorcido distal, pessoal, o que vai acontecer aqui? Ali eu vou ter reabsorção de sódio, de cloreto, né? Então vou ter reabsorção desses íons nessa porção do túbulo contorcido distal. E lembre-se, se eu estou reabsorvendo principalmente íons como o sódio, a água vai junto. Eu vou acabar reabsorvendo água também. Belezinha? E ainda, nós vamos ter o ducto coletor, onde vai atuar uma substânciazinha especial, a famosa aldosterona. E o que acontece nessa porção do ducto coletor? Aqui, pessoal, quando eu tenho a ação dessa substância, a aldosterona, basicamente eu vou fazer uma troca, ou seja, eu vou tirar o sódio que está na urina e vou jogar lá para o sangue. Né? Eu vou jogar lá para o sangue esse sódio, mas eu vou trocar, eu vou jogar o sódio para o sangue e vou jogar potássio e hidrogênio lá para a urina para ser eliminado. É basicamente isso. E se eu estou reabsorvendo sódio, tá indo sódio para o sangue, a água também vai junto, né? Grande parte ali da água vai ser reabsorvida também. Belezinha? Agora, sabendo, né, um resuminho aí, eu tenho que relembrar uma partezinha do que já foi citado. Lembra da alça de Henle que eu te falei? A parte descendente da alça de Henle, ela faz o quê? Ela reabsorve água. E a parte ascendente, ela vai o quê? Reabsorver íons, como o sódio, por exemplo. Só que esses íons, eles não vão direto para o sangue, para o plasma. Eles vão ficar numa porção medular ali do rim. E isso vai fazer uma concentração de íons nessa região que o corpo considera como não homeostase. Então o que vai acontecer? Eu vou precisar reabsorver água
para equilibrar esses íons nessa região medular, né? Já que eles não foram lá para o plasma. Então, o que acontece? Nessa porção final do nosso ducto coletor, grande parte da água que está indo já quase para o xixi, né, para formar a urina, eu vou ter reabsorção, eu vou jogar essa água que está quase indo embora lá para essa região medular, né, que está ali concentrada com íons que foram o quê? Reabsorvidos na porção ascendente da nossa alça de Henle. Belezinha? E claro, o líquido e as substâncias que, depois de tudo isso, não foi reabsorvido, vai embora para a urina. Passa ali pelos cálices maiores, né, os cálices menores, maiores, a pelve renal, ureter, bexiga, uretra e bye, tchau, tchau, é a urina. Então, você deve estar falando aí, puxa, eu vim ver um conteúdo, um vídeo, uma aula de diurético e estou tendo uma aula de fisiologia. O que é isso? É simples. Você sabendo o que acontece normalmente, agora a gente entende como que o medicamento, os diuréticos, atuam nessas porções do nosso néfron, fazendo uma diurese, né? Eliminando ali líquido, água, urina. Agora, eu falei para você anteriormente que os diuréticos, esses medicamentos, têm uma importante função de ajudar quem? Pacientes hipertensos. Por quê? Porque a pressão arterial está ligada ao volume do nosso sangue. E aí, pensa só, se o sangue é filtrado e grande parte do filtrado do sangue vai formar a urina, se eu elimino a urina, eu vou diminuir o volume do sangue, né? Se eu eliminar bastante, né? Aí eu falo para você, a pressão arterial está ligada ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. O débito cardíaco ele está totalmente ligado, né, que é o trabalho do coração, esse débito cardíaco está ligado ao volume do plasma. Falando de uma forma bem simples para você entender. Então, quanto maior o volume do plasma, ou seja, quanto mais, falando de uma forma bem simples agora, mais quantidade de água tem no plasma, né, que não foi filtrado ou foi reabsorvido, maior é o trabalho do coração, maior é o débito cardíaco. E se maior é o débito cardíaco, maior é a pressão arterial. E aí que é a preocupação dos pacientes hipertensos. Então o que eu faço nesse caso? Eu preciso eliminar, preciso ter urina. Para quê? Diminuir o volume do plasma. E se eu diminuo o volume do plasma, eu automaticamente diminuo o trabalho cardíaco e diminuo a pressão arterial. Beleza? Espero ter sido claro aqui. Agora, como que eu faço para eliminar a urina? Eu quero eliminar, diminuir o volume de plasma, de sangue. Eu uso os diuréticos, os medicamentos. E aí a gente começa com um deles, que é o classificado de alça. Esse medicamento, ele vai atuar exatamente na alça de Henle. E aí a gente fala da furosemida. É um dos tem vários tipos de fármacos, né? Mas o principal é esse aí, a furosemida, é um tipo desse de alça que vai atuar exatamente nessa porção que ascendente da alça de Henle. Lembra que a gente falou? O normal é o quê? Quando eu não tenho nada de diurético, nenhum medicamento, a gente falou que acontece o que aqui? Na alça de Henle, porção ascendente, eu vou o quê? Reabsorver íons. E esses íons vão direto para o plasma? Não, eles ficam numa porção medular ali do rim. O que acaba o quê? Fazendo uma concentração de íons nessa região. E o que eu faço para estancar essa concentração aí? Né? Tá hiperconcentrado de íons nessa porção medular do rim. No finalzinho ali que a gente falou, lembra? Do ducto coletor, eu vou reabsorver água e vou jogar para essa região. E aí que está o problema, pessoal. Se eu estou reabsorvendo água, eu estou fazendo uma maior concentração de água ou de volume do plasma. Eu não quero isso. Então, se eu tenho um paciente hipertenso e uso, no caso, um diurético como a furosemida, aí, que é de alça, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear canais que façam aí a reabsorção de íons, como
por exemplo, os que a gente vê aí na tela, um exemplo sódio. E se eu não vou ter, neste caso, uma reabsorção de íons, obviamente eu não vou ter uma grande concentração nessa região medular do rim de íons, eu não estou reabsorvendo. E claro, se eu não tenho íons naquela região, no finalzinho lá do ducto coletor não tem por que eu absorver água. E assim a água vai ser eliminada, né? A água, falando de uma forma simples, vai ser eliminada a urina. Eu não vou reabsorver água ali. E se eu diminuo a reabsorção de água, essa água está sendo eliminada na urina, obviamente eu não vou aumentar o volume do plasma. Se eu não aumento o volume do plasma, eu não vou ter o aumento do débito cardíaco. Se eu não tenho aumento do débito cardíaco, que é o trabalho do coração, eu também não vou ter aumento da pressão arterial. Eu vou estar ajudando o paciente que é hipertenso. Outro grupo que a gente pode destacar são os tiazídicos, como o hidroxicloro de tiazida. Esse fármaco aí, claro, tem outros, mas o que a gente destaca é esse hidroxicloro de tiazida. Agora, o que ele faz? Ele atua, pessoal, principalmente naquela porção do túbulo contorcido distal. O que acontece normalmente por lá? Eu vou ter reabsorção de íons, como o sódio, né? E a água vai ser reabsorvida junto, né? Vai junto ali com esses íons ser reabsorvidos. Agora, se eu uso esse nosso diurético tiazídico, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear canais que permitam, de certa forma, que seja reabsorvido esses íons. E se eu não faço essa reabsorção de íons, obviamente a água também não vai ser reabsorvida. Então a água vai continuar nesse túbulo contorcido distal, segue com o ducto coletor e depois ele segue para formar a urina. Beleza? Então veja, eu estou evitando de fazer reabsorção de água, de íon, e assim eu não vou aumentar o volume do plasma. Claro, eu estou sendo assim bem simplório para você entender. Beleza? Então falamos o quê? Falamos aí dos que atuam em alça e falamos desse que está atuando, que é os tiazídicos, nessa porção do túbulo contorcido distal. E existe ainda, pessoal, a espironolactona. Esse tipo de diurético, ele vai atuar exatamente naquela porção do ducto coletor. Lembra que a gente falou, normalmente nesse ducto coletor, quem atua ali vai ser a aldosterona. O que ela faz? Ela joga o nosso sódio lá para a região do sangue, né? Vai reabsorver esse sódio e claramente a água vai ser reabsorvida junto. Mas isso ocorre por uma troca, né? Ele joga o sódio para reabsorver e joga para a urina potássio e hidrogênio. E o que essa espironolactona, esse tipo de diurético, faz? Ele evita isso. Ele mantém o sódio exatamente na urina, no túbulo, né, nesse ducto coletor. E se o sódio não vai ser reabsorvido, a água também não vai. E ela vai seguir para a urina, para ser eliminada. Então essa espironolactona, que é chamada também de poupador de potássio, por que é poupador de potássio? Porque normalmente a aldosterona vai fazer o quê? Reabsorver sódio e água e jogar o potássio e hidrogênio para ir embora com a urina. Então ele é poupador de potássio, ele está evitando que potássio seja eliminado na urina. Beleza? E claro, a espironolactona faz o contrário, o inverso. Evita que tenha ali a reabsorção de sódio e água, permanece esse sódio e água na urina e basicamente vai ser eliminado essa água, né? E o sódio também, que vai seguir o seu trajeto para ser eliminado. Beleza, pessoal? E claro, todos esses medicamentos diuréticos, como a gente falou, pode ter outras utilidades, mas o principal alvo, né, que eu vou destacar para você não esquecer, é ter um auxílio direto para ajudar pacientes hipertensos. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Valeu!